Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu sou o professor Urbano Adrianopoulos e estou aqui para mais um episódio. E eu só queria dizer que no episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre os veganos, né? Entre outros assuntos. Mas o fato deles serem pessoas impiedosas, que querem cruéis com os animais, exatamente que eles tendem a defender, a querer defender. E por que eu digo isso? Eu digo isso com toda a tranquilidade, porque eles querem que os animais sejam soltos na natureza, onde eles vivam livres e expostos à sua condição de sobrevivência. Enquanto eles têm a alimentação certa por um período de determinado de tempo em fazendas, em criações de gado, por exemplo, em granjas, e por aí vai. Os veganos querem que eles sejam livres para todo sempre na natureza, expostos à fome, ao frio, às condições de clima, a doenças, a tudo isso. E com a troco de quê? A troco de que simplesmente eles não vão estar livres da exploração. Mas quando eu digo exploração, é o seguinte: realmente não se deve esperar que os animais agradeçam. Mas não é o ponto que nós queremos chegar, que os animais nos agradeçam por libertá-los. A questão que nós devemos pensar é a seguinte: que na natureza eles vão estar expostos a crueldades de verdade. Obviamente tem que ser tratados com muito mais perversidade, pelo simplesmente fato, a natureza é cruel, a vida é dura, difícil. E por isso a gente tem que pensar que enquanto eles estão presos nas fazendas, nas criações, digamos assim, eles estão livres. Livres não. Eles estão presos, óbvio. Não podemos negar isso. Mas o que acontece é o seguinte: eles têm uma vida com comida, abrigo e principalmente um limite. Pois não existe coisa mais desesperadora saber que sua vida vai ser longa, interminável. Animais não têm noção de finitude da vida, como nós seres humanos. Eles não têm noção de morte. E mesmo para nós seres humanos, essa noção ela é limitada. Como assim? Bom, a gente não tem noção de que dia a gente vai morrer, certo? A gente não sabe que dia vai morrer, como vai morrer, do que vai morrer, se vai morrer. Se vai morrer, não. Se vai morrer, a gente sabe que vai morrer. Mas a gente não sabe quando, como. A gente sabe que isso também é uma situação desesperadora. Quando a gente que essa pandemia nos trouxe, diga de passagem, pode ser uma eminência da morte, mas o fato do cérebro humano, com a sua plasticidade, ter se acostumado com isso, já com a ideia de que a pandemia e as vacinas e com a vacinação avançada já não tem risco de morte, certo? Mas mesmo assim, voltando ao assunto, eu fico enrolando entre mil assuntos. Os veganos são pessoas cruéis. Eles querem que os animais sejam expostos à natureza e ao desespero. Por quê? Pelo discurso de que fim da exploração animal, fim da crueldade animal. Mas a vida é cruel. Ela vai ser cruel da natureza, vai ser cruel
Vai ser cruel numa granja, numa criação. Estamos fazendo uma criação de frango. Vai ser cruel de qualquer jeito, porque a vida é cruel. A vida é dificuldade. A vida é esforço. Se for na natureza, será o esforço pela subsistência. Será o esforço pela sobrevivência. Será todo dia o temor de um predador e o temor da fome. Tudo isso desesperadamente. Tudo isso cruelmente. Não que, obviamente, a vida numa granja seja especial. Afinal, elas são expostas também a comer, são expostas a um final abrupto, a uma morte. Elas são mortas, executadas. Os animais são executados para isso. Mas isso daí também é maior que o ponto. O significado, certo? Porque, antes de mais nada, a vida em si ela não tem nenhum significado. É basicamente crescer e nos multiplicarmos. E por aí vai. Nada disso, nada além disso. A vida é um grande período de tempo, do nada ao nada, onde o mais perto de um sentido que isso é que nós temos seja crescer e nos multiplicarmos. E onde a gente, nesse movimento, a gente leva as pessoas ao sofrimento. Nada além disso. Nada mais que isso. Então, por isso, eu digo que os veganos são cruéis com os animais. Querem que eles sejam expostos a uma vida sem significado, a uma vida com frio, com fome, com desespero, com medo da morte, mesmo sabendo que não é que eles não têm medo da morte, eles não sabem que eles vão morrer, eles sabem que eles vão ser imortais, os animais, por mais lentes que eles estejam, mas eles têm meia luta pela sobrevivência. E a luta pela sobrevivência é uma das coisas mais cruéis do mundo. O trabalho é uma coisa cruel. Uma coisa cruel. E nós somos expostos ao trabalho todos os dias. Temos os parcos finais de semana de descanso. Para quê? Para que nós relembremos, descansemos de semanas fatigantes, de uma jornada de trabalho que às vezes é sem sentido. Quer dizer, eu imagino qual seria a razão de ser de alguém ser, por exemplo, auxiliar de escritório, se não ela querer a sobrevivência. E ela é explorada nisso. Então, veganos, pensem na exploração também do ser humano. Para vocês estarem me vendo agora, talvez um chinês que foi explorado, que só porque a mão de obra dele não é mais barata que um robô, e que por isso ele não foi substituído ainda, está sendo explorado, trabalhando 12 a 14 horas numa fábrica, sem direito a finais de semana, com 5 dias no máximo de férias ao ano, se tirar férias. Tudo isso com o objetivo de te fornecer um computador, um celular. Então a exploração é inevitável. E os animais, quando são explorados por nós, eles têm um sentido na vida deles. Nós lhe atribuímos um sentido, que é alimentar. Obviamente não é um sentido tão poético assim, por exemplo, nos alimentar quando nós estamos com fome, nós temos que trabalhar para comprar. É uma cadeia de exploração que é cruel. Porque viver é cruel. Como eu já disse, a vida é difícil. É tudo crueldade. É um ciclo infinito de crueldades. E seria, obviamente, talvez se o vegano viesse com uma ideia antinatalista, seria mais plausível.
Tem, obviamente, produção forçada? Tem. Mas, pelo menos, a vida deles, a existência dos animais, enquanto seres viventes, a vida deles é muito mais confortável que a maioria dos seus seres humanos. Por exemplo, os cavalos, os bois são transportados em celas individuais, enquanto os seres humanos são transportados em trens, ônibus, como sardinha em lata. Se acidentar, você simplesmente remove os corpos e vida que segue. Os animais não, tem prejuízo, tem seguro, tem um monte de coisas para isso. Então, basicamente, os veganos são cruéis por defenderem uma vida sem sentido, desespero, crueldade, somente porque eles querem comer plantas, mas as plantas também são vivas. Elas não contam como seres vivos? Vamos pensar nisso, mas eu não vou entrar nessa discussão porque senão basicamente vão querer que a gente que as pessoas comam compostos químicos. E eu acho que esse não é o objetivo de ninguém. Eu acho que devemos pensar na saúde, certo? Bom, eu sou o professor Urbano Adrianopoulos. Para entrar em contato comigo pode ser pelo Twitter ou pelos comentários. De preferência pelo Twitter. Esse foi mais uma edição do Podcast Sem Esperança. Obrigado. Tchau.